Olá! Produtos sustentáveis, soluções ecológicas a partir do reaproveitamento de recursos naturais, do uso de energias limpas, renováveis e de materiais muitas vezes que são descartados e que podem se tornar fonte de riqueza quando utilizados de forma consciente a preservar o meio ambiente. Conceitos que precisam passar do ideal para a prática e ajudam a reduzir o impacto da atividade humana sobre o planeta. Algumas dessas ações a gente mostra no Meu Ambiente de hoje, que começa agora! A estimativa de produção de óleo de soja no Brasil para 2018 é de 8,5 milhões de toneladas, segundo a Bioev, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Desse montante, menos de 1% é reciclado. Cada litro de óleo despejado diretamente no meio ambiente contamina até 25 mil litros de água. No processo de tratamento de água para o consumo, o descarte incorreto do produto representa um aumento em até 45% do custo. No Senado, tramita uma proposta que altera a Lei 12.305, de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O objetivo é incluir óleos e gorduras de uso culinário como produtos do sistema de logística reversa. Em alguns estados e cidades, essa legislação já existe. Os municípios ainda não conseguiram implantar um programa ou um projeto claro a respeito do recolhimento do produto. E aí que entram empresas como a do Seu Alberto, que faz esse trabalho não só aqui na cidade de Campinas, mas em várias outras do interior. Seu Alberto, fala um pouquinho para mim como que é esse trabalho de recolher o óleo de cozinha, como é conscientizar as pessoas, os restaurantes, de que é necessário fazer esse serviço. É um trabalho formiguinha. A gente vai de casa em casa, faz o carro de som, e os restaurantes, bar, lanchonete, comércio, indústria em geral, entendeu? Porque a dificuldade hoje é o seguinte, que o pessoal que gera o resíduo, ele é responsável, tá? Mas eles não conseguem dar o destino correto, tá? Então, hoje, a Óleo Campinas, ela dá o descarte desse material, entendeu? Sim. A gente reaproveita esse material e limpa e manda ele para a fábrica de ração. Então, esse descarte, no que diz respeito aos restaurantes, por exemplo, existe uma legislação, eles são obrigados. Então, é mais fácil no caso dos restaurantes, mas e na casa das pessoas? Então, aí que tá, né? Porque, na verdade, é o seguinte, foi feito um estudo que 2% que sai da indústria, né, da esmagadora, 2% é recuperado. Bem pouco. Bem pouco, é mínimo. Então, esse restante está sendo jogado na natureza, entendeu? É descartado no esgoto e por aí vai, né? E como começa o trabalho de recolher o óleo? O senhor disse que tem restaurante, tem casa, vocês fizeram aí uma conscientização, mas como começa isso? Começa de porta em porta. Isso é o carro de som passando, recolhendo de 1 litro, 2 litros. A gente tem coletadores na rua que passam o dia inteiro, no final do dia recolhe 200, 300 litros por dia. É muito pouco. Aqui a gente está numa empresa, a gente pode dizer que é pequena em relação à coleta. Bem pequena, bem pequena. E o sistema está todo aqui atrás da gente. Tá, é simples de trabalhar, não tem muito segredo, entendeu? Porque o que tem que fazer? É recolher o óleo, limpar, tirar a impureza, entendeu? Para poder seguir à frente na recuperação para outros subprodutos, né? Que seria, hoje o nosso mesmo é para ração, entendeu? Sim. Mas existe para biodiesel, para a área de fábrica de sabões, né? A rotina é assim. O veículo fechado busca os galões cheios e deixa uns vazios nas residências e estabelecimentos conveniados. Nesta casa, foram mais de 10 litros de óleo.
Chegando na usina de reciclagem, o óleo sujo é jogado neste tanque, que tem uma peneira que faz a primeira separação. O produto passa por esse encanamento e vai para o tanque aquecido, que fica na horizontal. Aqui, a água é separada do óleo. A água vai para esta grande caixa plástica que a Sanasa busca periodicamente. O óleo filtrado vai para esses reservatórios. Diariamente, o produto é coletado e vai para uma análise, em que é vista a densidade e se há pouca água e sujeira, para saber se está adequado para as empresas de ração. E a sujeira que sai desse óleo? O senhor falou que faz aí uma limpeza. O que vocês fazem com a sujeira? Então, a sujeira, ela vira uma compostagem. A gente tem um pessoal que retira, eles têm horta orgânica, entendeu? Então eles jogam isso na horta, eles fazem uma compostagem com esse material que sobra, entendeu? Então tudo é reaproveitado, nada é perdido. Por exemplo, entendeu? Aquela fritura de peixe, aquela fritura de empanado, tudo aquilo é reutilizado. É reutilizado, porque ele é vegetal. O vegetal ele não agride o meio ambiente, o que agride é o óleo. Entendeu? É o óleo que vai para o rio, para o manancial e que gera a dificuldade de respiração do peixe, entendeu? Que ele bloqueia, né? Entendeu? Mas o restante ele é recuperado, entendeu? Usa na compostagem, usa misturado com ração, até o pessoal que recolhe está para criação, né? Para galinha, essas coisas, porque é proteína ainda. Mas que discurso o senhor usou com as pessoas em casa? A gente sabe que muitas pessoas ainda não têm essa consciência ambiental. Que discurso o senhor usou para convencê-las ao óleo? Elas vendem o óleo, elas ganham alguma coisa, ou algumas fazem simplesmente por saber que jogar o óleo na pia faz mal ao meio ambiente. O que o senhor vê nessa sua experiência com as pessoas que trazem o óleo, que pedem para o senhor recolher o óleo? Então, o que acontece é o seguinte, a nova geração que está vindo, ela tem a consciência. O jovem, essa geração que está chegando agora, ela tem essa consciência ambiental. Os mais velhos já não têm, porque já não tinha isso no passado. Então hoje a gente sai coletando, o pessoal fala, eu não tenho, eu jogo fora, porque já tem esse costume, entendeu? Mas aos poucos vai recolhendo, o pessoal vai, porque hoje, eu vou dar um exemplo para você, um condomínio. A gente tem um condomínio aqui em Campinas, que ele gastava por mês 800, 900, até R$1.000 para desentupir a tubulação deles. Entendeu? E a gente montou o projeto dentro do condomínio e ele não gasta, ele gasta isso cada 6 meses. Então ficou mais barato o condomínio, para todo mundo ficou viável, entendeu? Mas é porque não tem a consciência. Já é um retorno imediato, além daquilo que o senhor falou, tem o peixe, mas a pessoa percebe no lugar onde ela vive que ela já tem um retorno. Já começa a outras coisas, economiza, né? Economia e consciência ambiental. Aqui neste comércio de salgados, que tem fabricação própria, essas duas premissas se encontram. Antes nós não coletava o óleo, né? Mas a gente sabendo da importância que é a coleta seletiva, né? Então a gente começou a coletar o óleo. Sim. Para não jogar para o meio ambiente, né? Certo. Porque a gente não tinha essa consciência de preservar a natureza. Jogava na pia. Jogava na pia. Na verdade, a gente usava aquele óleo reciclável, né? Jogava bem menos. Até na nossa fábrica, nós não faz isso mais. Tem um local que a gente coleta o óleo e guarda o óleo lá. Certo. Agora, com essa possibilidade, com esse conhecimento de que tem um lugar que o senhor pode mandar o seu óleo e lá vai ser feito um trabalho de reciclagem com esse óleo, isso gera o que para vocês? Uma grande importância, né? O meio ambiente agradece muito, né? Os nossos rios, as nascentes nossas, agradecem demais isso. Como menos de 1% do óleo vendido passa pela reciclagem, ainda há um longo caminho a percorrer. Faz mais de uns 2 anos que a gente vem fazendo essa rotina, nunca jogar óleo fora. E sempre agora tem uma coleta. Então, e vocês gastam quanto de óleo por semana ou por mês? A gente gasta em torno de 1.000 litros de óleos por mês. Bastante, Bastante, né? Bastante. Imagine tudo isso indo para o meio ambiente. Olha o que a nossa nascente vai querer, né? Nossos peixes, nossos filhos lá no fundo, lá, né? O que vai acontecer com eles, né? No próximo bloco, um empresário que encontrou no uso do carro elétrico uma solução sustentável como aliada ao seu negócio.
Carros elétricos. Emissão zero de CO2 e dos nocivos óxidos de nitrogênio. Nenhum ruído. Extrema facilidade de manuseio. Sem o uso de combustíveis fósseis, é um dos símbolos da preservação ambiental e da luta contra o aquecimento global. Pensando nisso, um empresário de Campinas que trabalha com produtos orgânicos e que já tem essa pegada sustentável, incorporou o uso do carro elétrico ao seu negócio para a entrega dos produtos. É uma coisa realmente transformadora, é uma sensação incrível com relação ao resultado, né, que traz para a mobilidade, que é o grande objetivo. Todo o desenvolvimento que está envolvido na questão dos veículos elétricos é reduzir o problema de saúde pública causado pela emissão dos poluentes. Só como um dado, no Brasil há 50 mil mortes relacionadas a problemas respiratórios causados por emissões de poluentes no trânsito evitáveis, né? Então, esse é um debate muito interessante para a humanidade, que o mundo inteiro está à procura de soluções para isso. Aqui, a gente está tendo essa felicidade de poder transformar o nosso negócio a partir desse fundamento, né? Quer dizer, a gente entrega saúde na mesa da pessoa com os alimentos orgânicos, simultâneo com a despoluição do ar da cidade, né? Porque ao não emitir poluição, ao não emitir fumaça, a gente está contribuindo para que a mobilidade tenha isso como uma vantagem, né? Sim. Você é um empresário que usa um veículo, você acha que se mais empresários, se mais empresas se mobilizassem no sentido também de mudar os veículos para 100% elétrico, a gente ganharia muito? É irreversível, né? Assim, a dirigibilidade do carro é impressionante, a tecnologia embarcada é surpreendente. Mesmo assim, eu fui me familiarizando antes da chegada do veículo com as informações, com pesquisa, com manuais. Porém, eu vou te dizer, a hora que você entra no carro, pega e dirige, é impressionante, é muito diferente. Todo dia você tem que dar carga nele? Ele tem uma autonomia de manual que compreende 250 km, né, a carga completa. Então, depende do uso, né? Em média, na sua realidade, você abastece quantas vezes? Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Porque, felizmente, estamos tendo sucesso, né, com o projeto, com a empresa, com as entregas. Então, o aumento das entregas está acontecendo permanentemente. Campinas é a terceira cidade do estado com o maior número de unidades. Segundo o Detran do estado, Campinas é a terceira cidade com maior número de unidades em São Paulo. Até o ano passado foram registrados 90 veículos elétricos, incluindo os de passeio, motocicletas, trólebus e híbridos. A cidade perde apenas para a capital, com 1.638, e São Bernardo do Campo, com 362 cadastrados. São 9 eletropostos como este para o abastecimento. Campinas e São Paulo são os pioneiros, né, com relação à disponibilização dos eletropostos. São Paulo, se me falha a memória, tem mais de 20. Então, a frota de veículos elétricos, 100% elétricos, plug-in, que é o que caracteriza você ligar e reabastecer o próprio carro, é pequena. Então, supre os eletropostos existentes, suprem tranquilamente a demanda. O setor de transportes é um dos principais responsáveis pela emissão de gases do efeito estufa. E a grande aposta é que o carro elétrico possa minimizar os impactos no aquecimento global. No Brasil, este mercado corresponde a uma pequena parcela, mas o país tem a capacidade potencial para vender 150 mil veículos como este por ano. No universo de todas as modalidades possíveis de combustível, os carros elétricos e híbridos continuam equivalendo a apenas 0,2% do total de novos veículos licenciados no Brasil em 2018. O empresário acredita que é preciso incentivar a venda desses veículos. Superada essa fase, né, de pesquisa e desenvolvimento, de primeira etapa, digamos assim, a escalabilidade, a possibilidade de que se espalhe, de que aumente a quantidade de veículos elétricos é real e é promissora e é para breve.
superando as barreiras que você citou e outras, né? Assim, é irreversível, porque é realmente muito diferente. No próximo bloco, um estudo internacional com a cooperação da Unicamp descobre uma enzima que degrada garrafas PETs. O polietileno tereftalato, conhecido como PET, um polímero termoplástico desenvolvido por dois químicos em 1941, os britânicos Winfield e Dixon. Atualmente, os Estados Unidos, maior consumidor de água engarrafada, produz cerca de 29 bilhões de garrafas PET por ano. Isso envolve aproximadamente 17 milhões de barris de petróleo na produção do produto. Quando elas chegam aos oceanos, mares e rios, levam centenas de anos no processo de degradação, podendo causar até a perda da biodiversidade. São responsáveis por matar milhares de animais ao redor do mundo, quando esses confundem essas partículas com comida. Há um movimento para a redução do consumo. Em conjunto, pesquisadores não medem esforços na busca de uma solução para esses bilhões de plásticos espalhados no meio ambiente. Um estudo internacional, após a descoberta de uma enzima chamada PETase por pesquisadores japoneses, contou com a colaboração da Unicamp e chegou a uma enzima que degrada o PET. A Unicamp entrou nesse estudo usando o seu conhecimento na área de simulação computacional de enzimas. O que é que a gente faz? A gente usa computadores de altíssimo desempenho para tentar compreender o funcionamento dessas proteínas no nível molecular. Os ensaios em laboratório mostram que em 96 horas, quer dizer, poucos dias, você obtém uma degradação do PET total. Isso, claro, feito em ambiente controlado e tudo, mas é um ganho enorme de séculos para poucos dias. Os pesquisadores da universidade trabalharam com técnicas computacionais da enzima após a determinação da estrutura multidimensional feita por um grupo inglês. É neste ponto exato que a gente entra, na compreensão da dinâmica da proteína. Com a dinâmica, a gente faz a associação entre a estrutura e o funcionamento. No início, a ideia era seguir uma proposta, mas a resposta aos estudos foram outras. Esta estrutura aí da PETase, que era uma estrutura nova, a gente notou, irmão, já se sabia que ela era muito parecida com uma enzima chamada cutinase, que é uma enzima que tem aí naturalmente nas bactérias aí que comem aquele verniz que fica por cima das folhas. Aquele verniz chama cutina. Bom, então o pesquisador de pós-doutorado do nosso grupo, Rodrigo Silveira, o que ele fez? Ele conhecia bem as cutinases. Então ele começou a fazer comparações da dinâmica e da estrutura entre a PETase e a cutinase e propôs mudanças na PETase na tentativa de convertê-la numa cutinase para compreender melhor. Então ele lançou hipóteses, fruto dos seus estudos computacionais. Essas hipóteses foram levadas até a bancada, até o laboratório, para se fazer lá, modificar mesmo o micro-organismo, e resultou que, por um lance talvez mais de sorte e de coincidência do que realmente planejamento, resultou que a enzima mutada, a modificação que o Rodrigo propôs, resultou numa enzima muito melhor, ou melhor, digamos assim, mais potente, mais eficiente na degradação do PET do que a enzima original descoberta pelos japoneses há 2 anos atrás. A pesquisa representa um caminho para o excesso de PETs no mundo, mas ainda há uma longa jornada para a solução do problema. O que é promissor aqui é que agora
Pode-se, por exemplo, recolher este plástico em usinas de tratamento, digamos, não, de decomposição desses plásticos, reunir essas enzimas. Então agora a gente está pensando no futuro. A gente reúne o plástico, tritura, moe, adiciona dentro desse, digamos, enorme tambor, digamos assim, nessa planta, nessa usina de tratamento de plástico, adiciona as enzimas vão degradar aquele plástico completamente nas suas unidades constituintes fundamentais, e aí você não tem mais plástico. E o que sobrou? Sobrou as moléculas menores, que resultado de ter quebrado essas cadeias que fazem o polímero, que fazem o plástico. Sim. Esta matéria que sobrou, moléculas pequeniníssimas lá, essas moléculas podem ser usadas como novos insumos, ou insumos para novos produtos químicos de valor agregado. A primeira coisa a se fazer, e isso pode ser feito inclusive paralelamente com outras ações, mas a primeira coisa a se fazer é tentar melhorar ainda mais a enzima, encontrar uma enzima ainda mais eficiente, fazendo engenharia de proteínas, fazendo modificações nessa proteína e testando. Modifica, testa, né? Encontrado uma proteína que, digamos, é mais eficiente, ainda melhor do que essa, e se a gente não achar, pode ser esta mesma, né? Você tem que encontrar maneiras de produzir esta enzima em larga escala. Certo. Então você tem que ser capaz de... Isso você usa processos biotecnológicos. Em geral, essas proteínas elas são fabricadas por bactérias, então você tem um meio de cultura que você fabrica essas bactérias, produz essas proteínas. Então a primeira coisa, você tem que produzir a proteína ou a enzima, estou usando aqui como sinônimo, em larga escala. Depois de produzir em larga escala, você tem que desenhar, aí entra uma parte de engenharia, você tem que desenhar uma planta de reciclagem. Os caminhos são esses: produção em larga escala da enzima e uma planta adequada para o tratamento do plástico e reaproveitamento dos subprodutos. O professor faz um meia-culpa da ciência e fala da evolução para resolver os problemas que estão colocados. Se a ciência não tivesse produzido plástico, não teríamos esse problema. É verdade. Estaríamos ainda lá nas cavernas, não é? E não aqui no ar-condicionado, né? Nem nada. Então, as facilidades da vida, para a nossa vida, que a ciência contribuiu, nos proporcionou, geraram problemas. E isso é natural. Então, cabe a nós, agora, como seres humanos, não é? Homens, mulheres, pensar na solução desses problemas que foram criados. E a ciência ajuda nesse ponto. A ciência, digamos, produziu os plásticos. A ciência produziu os canudinhos, a ciência produziu as sacolinhas. Foi muito bom para nós, tomamos milkshake sem molhar os beiços. Vamos ter sacolinha para tudo que você tem hoje, você tem plástico em todos os lugares da nossa vida, mas ao mesmo tempo isso então gerou conforto e facilidade para as nossas vidas, não é? Mas ao mesmo tempo introduziu um outro problema, que é o problema da poluição. E agora, o que fazemos? Condenamos a ciência, olha, vocês produziram aquilo, ou vamos nos apoiar na ciência para resolver o problema que ela ajudou a criar? Então, esse processo é a única saída.